bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo mais uma edição do podcast Renato Saraja. Hoje com uma convidada muito especial, uma gaúcha, uma advogada brilhante. E eu vou dizer, é minha advogada também. Nós estamos falando de Thalita Lopes. Thalita Lopes é uma das minhas advogadas, atua com direitos autorais, atua com marcas e patentes, registro de marcas e patentes, é fera, ela e o marido dela, e também atua forte agora com consultoria para as empresas e até para advogados de profissionais sobre a NR1. Esse é o nosso papo de hoje. Vamos falar de direitos autorais, de marcas e patentes, vamos falar da NR1 com essa... Vou dizer menina porque é uma moça maravilhosa, advogada brilhante. Thalita, você está bem, minha querida? Primeiro, é uma honra estar aqui, né, Renato? Agradeço muito a oportunidade da gente poder conversar. E tu sabe que a minha admiração por ti é de longa data, desde a época do CERS, de quando eu ainda era só uma estudante. E é realmente uma honra estar aqui. E vai ser muito bom falar sobre isso, né? Thalita é uma figura extraordinária. E vou mandar um abraço para o André também, para o marido dela. Beijo no seu coração, meu irmão. Um casal extraordinário. E eu gosto muito dos gaúchos, que eles têm um sotaque que é muito legal. Engraçado, né, Thalita? Eu vou te falar uma coisa lá atrás. Quando eu tinha 17 anos, eu fui aluno da escola militar. Eu fui sargento da aeronáutica e fiquei 2 anos em Guaratinguetá. E lá tinha a comunidade dos gaúchos. E não sei hoje, mas naquela época os gaúchos não se misturavam com o resto do Brasil. Do Brasil que eu falo dos alunos. Então, eles tinham o Clube dos Gaúchos, e não se misturava. O único que era entrão e que entrava era eu. Então eu era amigo de todos os gaúchos. Ia para lá, tomava o chimarrão frio, agora tinha estar, né? Em julho, um frio danado. Então eu era o intruso, o carioca intruso, que frequentava os gaúchos. Mas eu gosto muito, eu tenho muito carinho pelos gaúchos. E quando ela fala com esse sotaque, me lembra lá quando eu tinha 17 anos. E Thalita, você é extraordinária. Muitas das pessoas que eu tenho entrevistado foram meus alunos. O que é legal, né? É legal por um lado, por outro lado é preocupante, senão que eu estou ficando mais velho e tudo. Detalhe. Mas morar em São Paulo tem me ajudado, porque o frio está preservando, está impedindo de eu envelhecer mais, não é isso? Mas, Thalita, vamos lá. Você que é do Rio Grande do Sul e hoje tem escritório, tem a sua atividade em Capão da Canoa. Ela disse que hoje em São Paulo está muito quente, né? Está dando 10, 12 graus. Para ela isso é muito calor, não é isso? Não é tanto assim. Eu tô morrendo de frio, eu tô aqui, mas tô tremendo de frio aqui. Não é frio, não? Aqui tá bem quente hoje, mas acho que não chega a estar uns 10 graus, não. Acho que deve estar uns 15, 18. Mas de noite vai chegar, viu? Que hoje de manhã tava dando 9 graus. Nossa Senhora. Isso é detalhe, coisa pequena. Eu quero ver tu ir lá pro Rio Grande do Sul, pra minha terra natal, que é Bento, que assim a temperatura é -1. Tu acorda de manhã com essa temperatura. Aí sim é frio. Eita, Bento Gonçalves. Eu gosto muito de Bento Gonçalves. Gente, mas vamos lá. Thalita, me fale um pouco da sua atividade profissional. Fiz um pequeno resumo. Claro que tem muito mais coisas em que ela atua, mas eu queria que você falasse um pouco da sua atuação profissional. Você que é uma advogada forte nessa área que eu falei. Me diga aí, me fale um pouco da sua história jurídica. Então, desde muito nova, começando muito antes do direito, né, eu sempre estive dentro de empresas. Então, minha mãe tinha sorveteria com 8 anos, eu já queria organizar, já queria cuidar da caixa, e eu já via muita coisa acontecendo naquela época. Acho que isso foi um dos motivos que eu escolhi fazer direito. E aí, quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E aí eu vi várias outras coisas, principalmente a parte de funcionários, eu comecei a auxiliar muito ali. E aí começou... Desde pequena? Com 16 anos eu já estava lá auxiliando toda essa questão de contratação, de tudo. E aí isso me fez entender como funcionava essa dinâmica mesmo, até que fui para os estágios, enfim, fiz estágio na Justiça do Trabalho, e aí eu fazia toda a parte de audiências. Então eu era secretária de audiências, trabalhava com vários juízes, e aí... Então, desde o início, eu digo que eu tenho um privilégio muito grande por ter tido vários olhares diferentes dentro da estrutura empresarial. E isso faz com que a nossa atuação hoje dentro do escritório seja completamente diferente. Já o André
empresário, a família dele, enfim, teve empresa por mais de 30 anos. Então, são duas visões muito específicas nesse sentido. Então, hoje a nossa atuação ela é exclusivamente para empresas, e aí dentro disso a gente tem vários segmentos, que tem a questão dos registros, tem a consultoria mesmo empresarial, mas sempre com esse olhar, não só aquele olhar jurídico, mas realmente um olhar além do básico, sabe? Entendi. Bom, dentro da sua atuação, a parte de direitos autorais é uma parte importante que você atua. E é interessante que, digamos assim, nós, principalmente os profissionais da área da educação, eles não se atentam muito para a importância dos direitos autorais. Eu me falo nós porque eu já milito na área da educação desde que eu me formei, desde que eu me tornei procurador. Vamos lá, desde 2001 que eu entrei na área de educação, seja com os livros, seja com as aulas online, e nunca me atentei muito para o que eu deveria fazer em determinados registros, né? E isso envolvendo, inclusive, direitos autorais, envolvendo marcas e patentes. Isso, às vezes, você não tem essa preocupação e lá na frente você pode ter um prejuízo, você pode ter uma surpresa desagradável, não é isso, Thalita? O que a gente tem hoje, principalmente com a questão do mercado digital, essa expansão gigante? As pessoas, elas têm ideias incríveis, elas começam a executar essas ideias, elas vendem produtos, mentorias, cursos, enfim, só que elas não olham para o básico, que é verificar se outra pessoa já utilizou aquele nome, se isso realmente pode ser registrado. E aí, muitas vezes, essas pessoas criam produtos incríveis, elas crescem muito rápido, têm uma sanção muito grande, mas vem outra pessoa e registra aquele mesmo nome. E aí pode impedir essa pessoa de utilizar. E tem outras inúmeras questões que podem acontecer quando a gente fala em negócios físicos, por exemplo. A pessoa abre uma empresa, investe em fachada, lojas, em toda a estrutura. Aí não registra a marca. Aí uma outra pessoa vai lá e registra. A gente teve um caso específico, lá na nossa cidade mesmo, que a empresa tinha 3, 4 filiais, e aí recebeu uma notificação que ela não poderia mais utilizar porque aquela marca já era registrada. E ela usava a marca há mais de 10 anos. E aí teve que mudar tudo. E claro, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, então quando ela chegou até nós, ela já tinha tentado e tinha dado errado um pedido, e aí a gente já tinha submetido, então a gente fez toda a transição de marca. Mas quando chega a notificação, tu tem 10 dias para resolver isso. E aí imagina, trocar a fachada, não é barato, 40, 50, 60 mil reais, assim. Caramba. Não sei se eu cheguei a te falar, Thalita, eu tive um problema com a antiga editora Saraiva. Lembra da editora Saraiva? O que acontece? Quando eu montei o curso, lá atrás, você era bem menina, entendeu? Eu quis imitar o complexo de ensino Damaso de Jesus. Existia o complexo de ensino Damaso de Jesus, o saudoso professor Damaso. E aí eu falei, vou fazer igual. Aí montei o SERS. Mas não era a abreviatura SERS, era o Complexo de Ensino Renato Saraiva, por extenso. Mas depois eu resolvi usar só o SERS e pegou. E aí quando eu eu montei o Complexo de Renato Saraiva, nem registrei na época, nem depois eu registrei. O SERS eu registrei. E aí o que aconteceu? A editora Saraiva entrou em prorrogação contra mim, dizendo que eu não podia usar o Saraiva porque era a marca dele. Mas eles perderam. Porque eu falei, olha, eu não sei se eu agi de forma intencional. Então, desde que eu nasci, eu estou desrespeitando vocês, porque eu nasci em 1968 e a minha família toda se chama Saraiva, o meu nome tem Saraiva. E eles perderam. Essa ação eles perderam porque não estava, era o meu nome. Se eu não puder usar o meu nome, eu vou usar o quê? O que tu não poderia, nesse caso, se eles já tivessem o registro, seria utilizar só o Saraiva. É isso. Então, como tu utilizava com o Renato Saraiva, era o teu nome, eles não podem te impedir de utilizar o teu nome. Mas tem muitas pessoas que acreditam que elas podem registrar nome de outras. Então, quando tem essas trends, Sim, essas coisas, elas vão lá e tentam registrar nomes próprios que não são delas. E isso não pode, porque quando a gente vai registrar qualquer marca que tenha a utilização de algum nome, o titular precisa. Então, o SERS, como era o teu nome, mesmo que a empresa registrasse, teria que ter uma autorização do Renato, pessoa física, para poder fazer esse registro. Então, eles não podiam te impedir realmente de utilizar, porque era o teu nome. Era o meu nome. E aí eu falei, eu tentei fazer uma coisa, não fazer o seguinte, por que você não compra o SES? Porque aí já está completo o ensino Saraiva, tira só o Renato e eu de vocês. Exato. E você sabe que quase eles compraram, faltou pouco para eles comprarem, que na época a editora Saraiva era a editora, né? Tinha livraria, tinha editora. Mas eles perderam a ação, entendeu? Aliás,
eu acho até que não deviam ter entrado com a ação, porque era muito óbvio que eles não iam ganhar. Exatamente. Acho que talvez o cara, quando entrou com a ação, não esperava que meu nome era Saraiva. Mas é aí que vem a diferença entre bons profissionais e os aventureiros, digamos assim. Porque quando a pessoa... Espetáculo, né? Os doutores Pitaco, né? Que quer dar pitaco na área que não conhece. Exatamente, porque quando tu tem conhecimento, tu vai conseguir entender e vai achar alguma brecha para resolver o problema do teu cliente. E às vezes o cara quer fazer uma economia que não vale a pena. Por exemplo, toda marca e patente minha, toda, ela sabe. Thalita, faz para mim, registro, quanto é? Tanto, vamos lá. Por quê? Porque a área dela, eu não tenho condição de dominar todas as áreas, eu nem quero isso. Então, o que eu tenho? Hoje eu não cometo mais esse erro. Agora mesmo, a gente estava aqui fora do ar, já falando, ó, estou com 2 empresas novas que você precisa registrar. Tu viu, eu já até tinha pago e não tinha feito ainda, vai registrar agora. Marca, logomarca, ela já faz a pesquisa. Então, esse tipo de trabalho que a Thalita faz é fundamental. Não dá para você montar a empresa para depois você registrar nome, marca, logomarca. Não, tem que ser o contrário. Desde o início, porque senão você vai começar e depois pode ter um prejuízo grande. E aí você precisa contratar bom profissional. E Thalita, eu repito, é a minha... Pode usar no corte, viu? Thalita é a minha advogada de marcas e patentes, direitos autorais. Quem resolve tudo na minha vida é ela e dos meus clientes também, que é preciso, e todos precisam, toda empresa precisa disso, né? Não só registrar, mas depois renovar, porque tem, né, muitas vezes acontece isso. E sabe, Renato, só um adendo sobre isso. Até no clube mesmo a gente fechou um negócio exatamente sobre isso. Era uma cliente de um outro colega que recebeu uma notificação para que ela parasse de utilizar aquela marca, porque supostamente essa empresa que notificou tinha esse registro. Só que analisando todo o contexto, entendendo qual era a atividade dela, o que a gente verificou? Que quando essa outra empresa fez o registro, ela utilizou uma classe dentro do INPI, que era a classe de produção do que elas desenvolviam. Só que elas não realizavam a produção, elas realizavam a comercialização. E nessa classe, a empresa que notificou ela não tinha registro. Então, a gente submeteu o pedido de registro dela na classe certa e aí notificou a outra empresa, contra-notificou, no caso, dizendo, olha, tanto vocês não podem nos impedir, porque nós temos agora o pedido de registro, a expectativa, né, de direito, e vocês não. Então, o profissional que fez o pedido daquela primeira empresa, além de fazer na classe errada, digamos assim, porque não fez a proteção completa, ainda notificou uma outra pessoa parar de utilizar e é essa pessoa que conseguiu o registro. Tá vendo? O Entende? feitiço virou contra o feiticeiro. Exato, mas é o conhecimento técnico. Esse é o principal, né? Ô, Thalita, você estava falando comigo também em relação a direitos autorais. Ela não envolve só questão de livro, de e-book. Às vezes até slides de uma determinada palestra, da forma como você faz, também podem gerar direitos autorais. Me explica um pouco melhor sobre isso. Na verdade, o que a gente tem dentro, né, da legislação? A gente tem inúmeras questões que podem ser registradas. Então, até mesmo uma narrativa que tu utilize nas tuas vendas, né, enfim, pode ser objeto de registro. Então, o que a gente fala é que os direitos autorais, eles vão proteger tudo aquilo que a gente desenvolve, sabe? E isso tem inúmeras conotações. Pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. A forma com que tu faz aquilo é única. A lei, ela fala que a metodologia não pode ser registrada, mas, ao mesmo tempo, fala que todas essas outras obras podem. Então, nada mais é do que a tua metodologia, a forma como tu faz aquilo que tu faz, só que não com esse termo, digamos assim. Então, dentro dos direitos autorais, a gente, principalmente, né, essas pessoas que trabalham com digital, a gente registra absolutamente tudo. Então, a forma que manda mensagem no WhatsApp, se tem um cronograma ali para enviar para os leads, enfim, tudo isso pode ser objeto de registro. E aí, se outra pessoa tenta copiar aquilo ali, a gente tem possibilidade de apresentar o nosso registro e aí pedir até indenização, dependendo da situação. Porque o que acontece hoje, dentro do Instagram, principalmente, né? As pessoas têm ali uma identidade visual. Sim. E aquilo é muito característico. E as pessoas olham e sabem que é aquela pessoa. E se outra pessoa começa a copiar aquilo ali, as pessoas associam aquela primeira pessoa. Sim. Então, ela vende coisas como se a primeira fosse. Porque a gente não fica olhando ali o nome, a gente olha a imagem. Então, é muito nesse lugar. Os direitos autorais, eles protegem toda essa criação. E quem trabalha com o direito, também contratos podem ser objeto de registro, cláusulas de contrato. Então, a gente desenvolve muitos contratos para inúmeras empresas. Cláusulas de contrato? Tudo. O contrato em si, as cláusulas, porque é uma criação intelectual.
a gente não tira, né? Agora com a IA vai ficar mais difícil isso, né? Porque agora facilita um pouquinho. É engraçado, né? E quanto mais, não sei se você concorda comigo, mas quanto mais a IA avança, menos a criação intelectual ela vai ficando diminuída. Né? E vai na minha teoria de que conteúdo jurídico vai ser commodity. Então a criação intelectual cada vez ela vai diminuir mais e vai dar espaço para a inteligência artificial. E é interessante, eu estava falando hoje, eu gravei um podcast com o Tiago e ele estava chateado, Tiago Barbosa lá do Brasil. Perdi um cliente, falei, o que houve? Não, um cliente me mandou ontem, 5 horas da tarde, ele me mandou um contrato para analisar. Olha, veja quanto é que você vai cobrar, me dá seu Pix, eu vou pagar, eu quero que você analise esse contrato para mim. Eu só fui olhar às 7 horas da noite. Assim, já tinham passado 2 horas. Aí mandei para o meu advogado. E meu advogado é um cara maravilhoso, Renato, e tudo. Ele tem doutorado, pós-doutorado e tudo. E só que ele é um cara conservador. Ele disse que ia analisar tudo. Falei, beleza. E aí? Não, hoje de manhã ele disse, já analisei, já botei outra pessoa, já analisou, já assinei um contrato. Então, quer dizer, o advogado que era muito bom, pós-doutor e tudo, mas que era conservador, o que aconteceu? Esse cara vai ficar para trás. Porque você vai ter que pegar esse contrato, jogar dentro da IA. A IA faz uma análise super preliminar e você vai lá e complementa e vê. E você tem que ser eficiente e ter rápido. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Então, não dá para você... E eu tenho falado isso todo dia, Thalita. Não dá mais para você viver na advocacia de antes. Você vai ter que ser ágil, você vai ter que ser rápido, você vai ter... O mundo não vai se adaptar a você, você vai ter que se adaptar à tecnologia. As pessoas estão impacientes. As pessoas não estão nem mais esperando advogado, a própria pessoa está colocando o chat GPT e pedindo um parecer. Não é isso? Esse é um ponto que eu vejo que a inteligência artificial ela veio realmente para auxiliar e bons profissionais com ela conseguem expandir muito. O que eu vejo como mais delicado é justamente isso. As pessoas fazendo isso sozinhas sem ter um mínimo de conhecimento. Sim, aí vem as informações e aí fica muito mais complexo. E olha que a gente tem tido alguns casos de clientes mesmo com informações completamente equivocadas justamente por isso. Então eu vejo a inteligência artificial como algo que pode auxiliar muitos escritórios, principalmente se a gente voltar para a questão dos registros, até os prompts que a gente utiliza, a forma com que a gente utiliza também pode ser objeto de registro. Então, por exemplo, se tu desenvolve uma forma de análise específica desses contratos, onde tu tem exatamente textos ali que tu manda, que tu treina ela para que ela faça isso para ti. Isso tu também pode registrar. Tu pode registrar e depois pode até mesmo licenciar, comercializar. Então, até a IA pode nos dar como se fosse um benefício a mais, assim, para essa questão dos registros, sabe? É fantástico. Agora, é claro, tudo que eu peço a IA para me ajudar a fazer, eu peço para ela me ajudar. Mas eu complemento, eu olho tudo, eu leio tudo, eu verifico tudo. É que a gente já tem o conhecimento. Essa é a questão. É as pessoas que não têm e tentam fazer sozinhas, né? Só que agora sim, eu vou pelo atalho. Por exemplo, o que mais recebo de clientes novos que chegam para mim é que o advogado não dá satisfação dos processos. Que o advogado não emite os relatórios. Gente, e hoje, com a Cláudia, está muito fácil. Você monta lá o prompt direitinho de cada processo, o resumo do processo, os andamentos, a probabilidade, tudo. Então, o que eu faço com os meus clientes? Todo mês eu mando um relatório de cada processo e mando o processo na íntegra para ele, o arquivo. Ele nunca vê, mas ele se sente tão seguro de receber isso. Pô, qual é o custo que você tem de mandar um PDF do processo inteiro? Está aqui, ó. Eu estou falando a verdade. E aqui o resumo. Ele vai ler, o empresário não vai ler o processo todo, mas ele tem lá. Se ele precisar, ele sabe que está ali. Cara, aí o cliente fica assim, puxa, meu Deus, e é uma coisa assim. E outra coisa, aí no mês seguinte já está lá. Aí você vai lá no Cláudio, atualiza o andamento. Aí o Cláudio entra no próprio tribunal, verifica se teve algum andamento, alguma modificação, já coloca ali. Cara, não tem mistério. E aí o que o advogado está ficando para trás? Porque antigamente era um saco fazer um relatório para cliente de processo. Hoje não é mais, hoje está bem tranquilo. Agora, precisa usar a inteligência artificial
a seu favor. Antigamente você pegava um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, você levava 2 dias, lembra? Era folha por folha, então anotava, folha 67, isso, folha... Eu até ia fazer um post esses dias, porque eu estava separando umas coisas para descartar, que já tinha dado tempo, e aí eu achei uma planilha que eu fiz manuscrita, com régua, tudo certinho, que era, nem lembro exatamente o processo, mas assim, folha tal, isso aqui, Levou assinatura era, não é... Foi? Sim, e depois assim, se eu botasse hoje ali, em segundos estava pronto. E eu tinha tudo pronto, sabe? Não, e os relatórios bons, porque ele dá uma síntese do processo, claro, você tem que dar uma olhadinha, mas não erra muito isso não. Ele faz uma análise rápida de um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas. Então, se você não usar isso, você está morto, você está para trás. Ah, não, eu ainda sou da antiga. Não vai nessa, não. Ou você entra no novo mundo, ou você tá fora. Enquanto a gente está lá fazendo uma análise, ele já fez dezenas, centenas. E assim... E eu continuo dizendo, claro, mas cada vez a IA vai ficar melhor. Então a gente vai ter o IA do autor, IA do réu, IA do Ministério Público, IA do juiz, e IA vai julgar. É isso que vai acontecer. Você não espere nada diferente. A produção intelectual mesmo do homem, ela vai ser muito restrita em decisões judiciais, em litígios. Mas, na minha visão, surge um espaço muito grande para o advogado atuar em outras áreas, como você atua, atuar na parte estratégica, na parte de negociação, de conciliação, de estruturação da empresa, na parte documental, aí tá legal. Mas na parte jurídica contenciosa, eu vou dizer para vocês, vai sobrar muito espaço, é o que eu prevejo. O meu pressentimento é de que vai sobrar muito espaço para a criatividade intelectual. A gente há muito tempo já não atua fortemente no contencioso. A nossa ideia é justamente essa estruturação para evitar isso. Então, a gente já vinha há algum tempo começando esse trabalho. Mas agora, claro, com essas atualizações, digamos assim, facilita muito, porque é exatamente isso que tu fala. O que antes a gente levava ali muito tempo para escrever cada cláusula, cada coisa, óbvio que a gente pode utilizar. Só que a questão que eu vejo como diferencial é essa, é a gente já saber o que é importante, saber como e treinar realmente essas inteligências para que elas pensem como a gente. E até o André agora falando, esses dias eu estava fazendo lá uma coisa, era um cálculo, alguma coisa, e daí veio um valor errado. Ele falou, nossa, é bem certinho o teu, né? Porque eu não sou boa em matemática, né? Ele viu, tu treinou certinho, que até o cálculo veio errado. E é isso, eles acabam pegando, né, digamos assim, a nossa forma. Então, é importante a gente fazer esse treinamento e trazer um pouco da nossa essência também, para não ficar tão mecânico. Apesar de ser, mas que não seja tanto. Mas você pode treinar IA com os tipos de peças que você faz, os eventuais livros que você já escreveu, você vai... Exato. Você pode estabelecer parâmetros de atuação, né, da IA, tem muita coisa que você pode fazer. Agora, você também atua com proteção de software e aplicativo. Qual é a importância de se registrar um software, um aplicativo aí? O que pode acontecer com quem não registra? O que a gente vê hoje, inúmeros aplicativos, por exemplo, né, iFood, etc., tem um faturamento gigante, justamente porque criaram uma ideia há muito tempo atrás, registraram essa ideia e esse aplicativo, e hoje, né, tem quem não usa esses aplicativos. Então, a ideia do aplicativo é justamente essa. A gente não registra o código-fonte em si. A pessoa desenvolve o aplicativo, né, o desenvolvedor dela, aí ele nos manda um código específico lá e com ele a gente faz o registro. Mas esse código é como se fosse um DNA, digamos assim, daquele aplicativo. Então, tudo que tem lá dentro está protegido. E isso é muito importante justamente quando se tem essas ideias que eu digo que são rompantes, assim, né? Porque a gente sabe que hoje virou tudo muito mecânico, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é muito parecido, mas quando se tem essas ideias que se desenvolve algo, o aplicativo ele vem nesse sentido, e não só o aplicativo, mas como eu falei antes, os prompts. Então, se tu faz um treinamento, tem o modo do Renato pensar como ele faz esses teus relatórios, isso é uma coisa que a gente podia registrar, inclusive, porque tu já tem isso pronto, é uma coisa que tu desenvolveu, então isso a gente pode registrar e depois tu pode comercializar para outras pessoas, entende? Tudo pode virar um ativo hoje. A IA, eu acredito muito que ela veio para beneficiar, né, a nossa forma de trabalho, mas ao mesmo tempo ela veio também para nos auxiliar a ganhar mais dinheiro. Sim, então a gente pode utilizar ela para fazer isso. Então tudo que a gente desenvolve, claro, hoje tem muitas plataformas que têm isso meio pronto, assim, que vendem. Só que provavelmente, eu acredito pelo menos, que elas têm um registro disso. Porque esse é o ponto, é ter a ideia,
fazer, testar, deu certo, agora eu posso oferecer isso para outras pessoas. Mas antes de oferecer, eu preciso licenciar isso, eu preciso registrar isso. Então você que vai fazer um software, você que vai fazer um aplicativo, ou que já fez, ou que está abrindo uma empresa, antes de você colocar o outdoor, antes de você colocar lá, né, a faixa, tudo, criar a marca, logomarca, crie, mas faça, contrate um advogado, contrate Thalita, por exemplo, para fazer a pesquisa, fazer um registro da marca, porque às vezes você faz um trabalho todo, aí lá na frente você recebe uma notificação de que você não podia usar, que aquela marca já estava registrada. Eu mesmo tenho algumas empresas que eu criei, eu tive que mudar várias vezes, porque Thalita vinha, ela só vinha para trazer a notícia ruim. Não pode. Essa já tem dono. E às vezes o cara registra para não usar, mas tá lá. Essa já tem dono, essa já tem dono. Aí várias, tu tem que mudar. E assim vai, mas fazer o quê? Melhor você fazer isso antes do que depois você se machucar. Não é verdade? Então, não tem jeito. Eu, por exemplo, quando do Complexo em Nazaré virou SES, eu não tinha o domínio ses.com.br. ses.com.br era uma empresa de carbono. Olha só. E aí eu descobri quem era o dono do domínio, a empresa tinha fechado. Pois o cara me extorquiu. Ele me vendeu o domínio. Eu comprei o domínio do SES por R$25 mil, acredite se quiser, na época. Era dinheiro. Só que eu precisava do domínio. Eu falei, pague. Eu não tinha, eu tinha a logomarca, mas não tinha o domínio. O domínio ses.com.br era... E tu sabe que isso são coisas diferentes, né? Porque se tu tivesse, por exemplo, lá na época registrado o SERS para fins também de domínio, tu poderia requisitar dele. Mas como o registro ele foi muito mais voltado para a educação, não tinha essa inclusão, digamos assim. E ele aí, nem por fez isso... de maldade. Ele tinha mesmo, existia uma empresa de carbono que fechou, chamava SES. Aí o cara me extorquiu. E você não sabe, eu comprei depois, isso foi legal também. Esse eu ganhei dinheiro. Eu comprei o Enem, o enem.com.br era meu. Nossa. O enem.com.br era meu. Enfim, mas são coisas interessantes. Então tá aí a importância de você observar os direitos autorais, fazer o registro de marca, de logomarca, de trabalhos que você tem, de editoriais, né, de trabalhos intelectuais, de softwares, de aplicativo. Agora, não faça com qualquer advogado. Faça com um advogado, advogada especializado, porque senão você pode, como ela disse, registrar numa classe errada e perder o tempo e dinheiro e se colocou em risco. Isso pode gerar ações, inclusive ação de indenização, né? Com certeza. E além disso, tem muitas pessoas que dizem que fazem e etc. e não fazem. A gente teve um caso que a pessoa chegou até mim dizendo que ela tinha registrado, tinha pago, tinha feito tudo. Fazia mais de um ano e ela queria saber como estava o andamento. Só que não tinha andamento. Nenhum protocolado tinha sido pedido. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Principalmente quando tem aqueles anúncios, aquelas coisas assim, tipo, muito baratas, que, registre agora. Tomem cuidado. Muito bem. Vamos falar agora de um segundo ponto, que é a tão falada NR1, a nova NR1, que está deixando as empresas, os empresários muito preocupados, estão com medo de fiscalização, de autos de infração. Thalita, faz um resumo aí das novas obrigações decorrentes da NR1. Me diga aí, como é que funciona isso? O que está acontecendo? Bom, na verdade, a NR1 é a nossa norma regulamentadora mais antiga, né? Ela tem ali há muitos anos. Só que, em 2024, ela teve uma grande atualização onde ela incluiu esses riscos psicossociais, que são nada mais, nada menos do que riscos relacionados à nossa questão mental. Então, tudo que tem relação com o nosso mental, por exemplo, assédio, todas essas questões relacionadas a isso foram incluídos também como riscos físicos, químicos e biológicos que a gente já tinha há muito tempo. Então, o que significa isso na prática? Que as empresas hoje, além de analisarem o ambiente de trabalho dos empregados, analisando esses riscos físicos, elas também vão precisar analisar esse risco mental, esse risco psicológico que existe dentro do ambiente. Isso não significa que as empresas vão precisar oferecer psicólogos dentro das empresas ou qualquer coisa nesse sentido, mas elas precisam entender se dentro daquele ambiente de trabalho o empregado está se sentindo bem, digamos assim, ou não. Esse é o ponto. E aí tem uma distorção muito grande, onde, principalmente na mídia, se vêem coisas como se a empresa fosse obrigada a fornecer psicólogo, como se fosse um tratamento pessoal, e não tem nenhuma ligação com isso. Então, isso que eu vejo que é bom a gente esclarecer, sabe? Muito importante. E aí, qual é o trabalho que precisa ser feito
nas empresas. Então você vai ter aí milhares e milhões de empresas hoje com esse problema. Muitas já se estruturaram, até se estruturaram antes, já tinha essa preocupação, mas eu ouso dizer que a maioria não tinha essa preocupação, talvez não tivesse nem esse conhecimento para ter essa preocupação. O que as empresas hoje, primeiro passo, para ela cumprir a NR1, principalmente nessa parte, o que as empresas precisam fazer e como é que o seu escritório atua na defesa e na proteção dessas empresas? O primeiro passo para realmente realizar essa implementação é a atualização do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ali, isso já era feito desde 2019, é um laudo obrigatório dentro das empresas, mas que até então ele só tratava desses outros riscos. Com essa atualização, as equipes de saúde e segurança, elas precisam também entender como funciona o ambiente nesse sentido. Então, precisa ter essa atualização. Dentro disso, é feito um mapeamento com todos os empregados para verificar todos esses riscos existentes e aí sim se estabelecer um plano de ação. E esse é o principal ponto. O que tem sido feito? Se faz o PGR, mas não se coloca um plano de ação, não se coloca ações práticas. E quando não há ação prática dentro do PGR para isso, a gente tem uma multa dentro da NR1 que ela é por empregado. Então, se a gente está falando ali de uma empresa com 10 empregados, é uma multa de R$ 1.500, por exemplo, por empregado. Agora, se a gente está falando de uma empresa com 50, essa multa já é mais alta. Isso pode chegar a 100, 200 mil reais facilmente, com uma única aplicação, com um único descumprimento. Então, isso é muito grave. O que eu vejo hoje é as pessoas têm feito essas atualizações, algumas, outras nem isso, mas essas que fazem não sabem quais são as ações que tem ali, não cumprem, e aí não vai ter como elas não serem multadas. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Não, vamos lá. Então, as empresas implementaram o PGR, mas não estabeleceram um planejamento, um plano de ação para, digamos, atenuar ou diminuir ou eliminar esses riscos psicossociais. E ela pode ser autuada. Bom, a gente sabe hoje da limitação da quantidade de auditores fiscais do trabalho. Sabemos que nós temos milhões e milhões de empresas. E que essa conclusão para se lavrar um auto de infração, ela não é simplesmente análise documental. Não é... Ou esse que eu quero saber, só análise documental é suficiente para o auditor fiscal autuar, porque a empresa pode apresentar um PGR e um plano de ação. Como é que o auditor fiscal vai chegar a essa conclusão e vai lavrar o auto de infração? Aí nós temos 2 pontos. O primeiro ponto é que hoje, com a questão do e-social, tudo é eletrônico. Sim, tudo está documentado lá. Então, a partir do momento que a empresa submete o PGR, os auditores eles já têm acesso a esses laudos. As empresas, por exemplo, que não atualizaram o seu PGR, automaticamente já podem ser multadas. Pronto, mas essa é simples análise documental. Exato. Show. Está faltando documento, auto de infração. Mas vamos supor que as empresas que essa está fácil. É simples análise documental. Por que eu falo isso? Porque hoje, o que eu percebo no Ministério do Trabalho, eu trabalhei muito com os auditores fiscais, é muito fiscalização indireta. Simples, através da social, análise de documentação, mas eu vejo muito poucos auditores indo às empresas. Normalmente acontece muitas denúncias, e isso é o motivo principal então, assim, das visitas. Né? Os auditores fiscais, muitos deles deixaram de ir a campo e passaram a ficar atrás da mesa simplesmente analisando o documento. Assim, é o que eu percebo, não estou dizendo que são todos, não, mas o que eu percebo é isso, as fiscalizações indiretas com o e-social cresceram muito. Mas vamos supor que você encontrou lá, eu preenchi o PGR. Como é que o auditor fiscal vai chegar a essa conclusão de que ele vai ser autuado porque ele não fez um plano de ação? Por exemplo, se dentro desse plano de ação existiam ali questões relacionadas a treinamentos, certo, e não se tem uma ata assinada por todos os empregados com as datas, com a periodicidade que tem ali, isso já gera uma multa, porque está descumprindo o que estava ali. Outra possibilidade que se coloca muito, a questão de nomeação de CIPA, de representantes, tudo isso também, mesmo não sendo essa ligação direta com a NR1, tem ligação pelo fato de que essas pessoas elas têm a obrigação de analisar esses riscos psicossociais. Então, se o auditor chegar dentro da empresa e questionar isso não tiver feito, também tem outro tipo de penalidade. E o mais grave que eu vejo é justamente isso. O que a mídia fala?
que a NR1 foi criada para cuidar da saúde mental dos empregados e etc. Mas, na prática, o que a gente vê é que ela tem, sim, um caráter arrecadatório muito grande. Porque as multas, a gente tem ali mais de 30 tipos de multas. Então, imagina o que isso realmente pode gerar. Claro que, indiretamente, vai melhorar a saúde mental dos colaboradores. Mas, diretamente, a arrecadação vai ser muito maior. Então, é isso que entra a minha crítica. Será que a análise da NR1 vai ser simplesmente análise documental extraída do e-social? Será que o auditor fiscal sempre vai conseguir chegar à conclusão de que realmente a empresa merece sofrer uma auditoria? Porque, me perdoe, mas você ter ata da CIPA, ter ata do plano, é muito fácil fazer isso, gente. Não tem dificuldade nenhuma da empresa produzir esse documento. Desde que ela tenha um jurídico, porque a grande maioria não tem essa assessoria. Não, então, mas assim, eu entendo. Aí você vai com o jurídico, você vai produzir. Mas o que eu estou querendo dizer é, será que efetivamente estão preocupados com a saúde do trabalhador? Aí é uma crítica minha. Não, será concordo. que efetivamente estão preocupados com a... Primeiro que o efetivo do autor fiscal de trabalho é impossível. Ele vai morrer todo mundo e não vai fiscalizar todas as empresas. É impossível. Se tivessem a PGR, tá fácil. Tá lá no computador, E grande parte das empresas, agora falando lá, principalmente da nossa região, não atualizaram. Então essa é a primeira coisa. Ponto número 1, então. Já fica aqui a dica, esse podcast tá bom. Primeira coisa, atualize seu PGR. Se não tem, contrate aqui Thalita para atualizar seu PGR, porque isso é fundamental, porque senão você vai ser autuado. Esse tá fácil. O segundo ponto que eu vejo é que quando eles fazem a atualização, normalmente as medidas que são indicadas como básicas é contrate mais pessoas, reduza a carga horária, possibilite o teletrabalho. Impossível. Aí é muito subjetivo, né? Não, e não vai gerar uma medida efetiva. O que isso vai melhorar? Entende? Tu tem que analisar o ambiente, fazer coisas dentro do ambiente. Por isso que eu não acredito. Me desculpe. Na prática, eu não acredito na NR1. Não acho, porque no fundo é o que a doutora Thalita acabou de dizer. Ela tem um caráter muito forte de arrecadar com multas em autos de infração. Então, o que a empresa precisa fazer? Evidentemente, eu não estou dizendo que você não tem que proteger a saúde do trabalhador. É claro, é função de todos nós proteger a vida humana. E se nós somos empresários, nós temos que zelar pela saúde mental dos nossos trabalhadores. Gente, eu estou nessa. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que o que a mídia traz, não evidentemente é o que vai acontecer, porque se vocês acham que o quantitativo, sei lá, deve ter 1.000 e poucos auditores fiscais, não vai. Não tem como. Não vai. Na prática não vai. Não venham enganar, porque não vai acontecer. Não vão fiscalizar todas as empresas. Então, o que você precisa estar bem documentado? Então, quando a doutora Thalita falou, tem que atualizar o PGR, tem que implementar o plano de ação. E na na maioria dos casos, a fiscalização vai se resumir à análise de documentos. Concorda comigo? Com certeza. Então, aquelas empresas que estiverem com os documentos em dia, a chance de serem autuadas vai ser menor, porque não vai haver uma efetiva fiscalização do Ministério do Trabalho na empresa, de entrevistar os trabalhadores, de ficar verificando os afastamentos, de olhar. Não dá, gente. São milhões de empresas. Impossível, não tem efetivo para isso. Para efetivo desse tamaninho. Então, assim, mas de qualquer maneira, primeiro, o empresário tem que cuidar da saúde do trabalhador. Né? Porque ali, sem pessoas, não existe empresa. Então, você tem que cuidar. Não estou estimulando ao empresário a não tem que cuidar dos seus trabalhadores. Mas é realmente fazer algo que funcione, né? 2, cuidado com a parte formal documental. Porque se você for pego pela fiscalização, provavelmente vai ser uma fiscalização indireta de documentos extraídos da social. E aí você precisa de uma assessoria jurídica eficiente para que documentalmente você esteja protegido e, no caso, na lavratura de um auto de infração, você possa se defender. Exatamente. Entendeu? Porque esse papo, né, de que vai lá, não vai acontecer dessa forma, porque é impossível, considerando a quantidade de empresas, proporcionalmente, inversamente proporcional ao número de auditores fiscais
que nós temos, não é isso, doutor? E principalmente nesses casos, o que as empresas têm que cuidar realmente da saúde mental, olhando para essas pessoas e tentando melhorar de alguma forma esse ambiente, desde que isso seja viável, porque o que realmente pode gerar uma fiscalização são as denúncias. Então, claro, se é um ambiente totalmente hostil, que tem realmente, né, um índice ali mais alto de assédio ou questões nesse sentido, o próprio funcionário vai poder fazer essa denúncia agora. Tem inúmeros canais que estão sendo divulgados. E aí sim a possibilidade de, né, ter essa fiscalização presencial, ela é maior. Não significa que vá acontecer, mas ela é maior do que nas empresas que não têm uma denúncia. Lá no nosso caso, como a gente lida muito com a sazonalidade, é uma praia, então o verão a gente sabe que as empresas precisam estar 100%, porque senão vai ter fiscalização e sempre tem multa, sempre tem autos de infração. Então a gente sabe que vai acontecer. Mas empresas aqui, por exemplo, como São Paulo, que é uma grande metrópole, que é a vida acontecendo o tempo todo, é diferente, entende? Então, a gente precisa analisar também o ambiente, né, o contexto empresarial da localidade que a empresa está. É porque, se você estiver cumprindo regularmente, formalmente, toda a legislação, não significa dizer que você esteja cumprindo a NR1. Você está cumprindo do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, seu trabalhador pode estar doentado, pode estar doente. Pode ele estar com algum problema que é resultante, por exemplo, do excesso de trabalho, ou que é resultante do tipo de liderança, né, que o gestor, que o gerente, que o encarregado exerce sobre o trabalhador, que pode gerar uma doença. Então, isso tudo não dá para fazer só com documento, né? Você precisa de uma análise local, não é tão fácil assim, não é? Exatamente. E essa análise inicial, que é o que todo mundo acredita que é só um formulário ali, um relatório, ela é realmente isso, é a pessoa ir na empresa, é entender como funciona, é analisar aquele ambiente, porque isso é o que vai fazer a diferença realmente, isso é o que vai mudar, é tu sentir realmente como tá, e a liderança nesse ponto é o principal, porque uma liderança ela pode fazer uma empresa crescer muito, mas ao mesmo tempo ela pode ser o maior fator de risco dentro de uma empresa. Então, o empresário em si, ele precisa se cercar de pessoas que auxiliem ele a ter essa visão macro da situação. Isso é o ponto. A NR1 é só mais uma legislação que teve uma atualização agora e por isso que ela está, né, em comentário, assim como a gente teve a questão da reforma trabalhista, tem inúmeras questões, sempre vai ter atualização. Tem a questão agora do fim da escala 6x1, tem inúmeras. O que o empresário precisa? Ele precisa estar cercado de pessoas que estão sempre atualizadas e que têm conhecimento técnico suficiente para estabilizar essa situação dentro da empresa. Esse é o ponto principal. E eu acho que, inclusive, o fim da escala 6x1, ela vai aumenta um pouco, digamos assim, os ânimos vão ficar acirrados entre capital e trabalho, porque o trabalhador quer essa redução da carga horária. E as empresas alegam que não suportam. E eu não estou dizendo que tem certo ou tem errado. Eu não sou contra a pessoa ter 2 dias de folga, não. Quem é que, no seu pleno juízo, vai ser contra o trabalhador ter mais folga, ter mais tempo para o lazer, ter mais tempo para a sua família, ter tempo... Claro que, do ponto de vista social e da família, isso funciona. Mas não é só isso, né? A gente tem as questões econômicas, as questões financeiras, as questões da sobrevivência, as questões que o Brasil tem a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, ou seja, eu vejo nesse momento o empregador muito pressionado, né? Com o fim da escala 6x1, com o aumento da licença paternidade, ou seja, cada vez mais se protegendo, mas tudo recaindo no colo da empresa. Por exemplo, não há um posicionamento do governo em ter uma desoneração em relação aos tributos que se cobram em empresas. E não são baixos, gente. Os tributos a carga tributária no Brasil ela é altíssima. Então, hoje a gente está num momento desafiador. Enfim, mas é isso. A lei é para ser cumprida. Então, você que tem empresa, você primeiro tem que atualizar seu PGR e começar a fazer o plano de ação. E, do ponto de vista formal, você tem que estar certinho. Independente disso,
você como empresário, como cristão, que se você for cristão ou não, mas se você é cristão, mais um motivo, e também considerando a função social da empresa, você como empresário tem que observar a sua empresa. Observar como estão os seus trabalhadores, se eles estão adoecendo, se não estão. Isso tudo faz parte. E antes disso, olhar a sua própria saúde mental. Porque ontem eu estava numa reunião com uma empresária e ela disse, mas e a nossa? Quem vai olhar pra gente? Porque é um nível de estresse muito grande, isso demanda muito. Então, antes da gente olhar, né, para essas questões dos empregados, o próprio empresário ele precisa se entender e ver realmente, cuidar de si para poder também cuidar dos outros. Sim. E isso é outro ponto que dentro da NR1 a gente precisa ter uma diferenciação do que essa pessoa, esse trabalhador, ele tem, se teve realmente uma origem dentro da empresa ou não. Por isso que esses relatórios, eles são tão importantes, porque ali o ideal é que a gente faça perguntas o maior número possível para tentar extrair essas informações e sempre de forma anônima, porque muitas vezes os problemas que podem gerar afastamentos por questões psicológicas têm muito mais ligação com a família, sim, com a relação pessoal, interpessoal, do que propriamente com a empresa. Só que acaba refletindo na empresa e aí geram os afastamentos. Então, para a empresa se proteger, esses relatórios eles são importantes porque se lá na frente esse funcionário alegar que ele teve alguma situação e foi relacionado à empresa, se a empresa tem todos os relatórios, mês a mês, comprovando que nunca teve um índice relacionado a isso, ela vai conseguir afastar esse nexo causal de uma doença ocupacional. E aí não vai ser um acidente de trabalho. Então, isso também é importante. Essa análise, ela vai muito além de uma análise documental e o que eu vejo hoje é ela sendo feita muitas vezes por inteligência artificial, e é ótimo, porque facilita muito o trabalho, mas ela precisa ter um olhar além disso. Não pode ser só um parâmetro raso, digamos assim, porque senão a gente não vai chegar no ponto central. E assim, eu acho que a empresa tem que cumprir a NR1 não por causa da fiscalização, embora tenha que ficar atento, mas justamente por causa de você ter, da função social da empresa, de você cuidar do seu trabalhador. Eu acho que a empresa tem que realmente ficar atenta a isso. Agora, eu vejo muita, como eu volto a falar, muita dificuldade da fiscalização do trabalho, né, fazer a fiscalização da NR1. Não fiscalização indireta através de documentação, mas uma empresa bem orientada juridicamente, ela vai conseguir estar juridicamente resguardada. Mas muitas vezes vai demandar de uma interpretação, e para ela ter o auditor fiscal ter essa interpretação, ele vai ter que visitar a empresa, ele vai ter que entrevistar o trabalhador, ele vai ter que se aprofundar nos afastamentos e tudo para chegar a uma conclusão. A pergunta é, será que os auditores fiscais vão ter tempo para isso? Sinceramente, o que eu acredito que a partir desde o dia 26 de maio, que todo e qualquer afastamento que houver, que tenha uma CID-F, vai ser considerado acidente de trabalho. E aí vai caber à empresa comprovar que não é, com toda a documentação. Eu acredito sinceramente que vai ser feito dessa forma, porque a ideia é desonerar o governo. E a partir do momento que tu quer desonerar, tu tem que dizer que a culpa é da empresa, que foi a empresa que adoeceu. Então eu acredito realmente que a partir de agora, tudo que tiver de afastamento vai gerar um nexo automático, digamos assim, e a empresa vai ter que comprovar que não é. Isso nós estamos falando aqui, dando muita ênfase aos autos de infração, que são altos. Né? Uma multa de R$ 1.500 por trabalhador, uma empresa tem 1.000 trabalhadores, por exemplo, imagine. Mas não é só isso, a empresa precisa atentar para a NR1 para a sua proteção para futuras ações do trabalhador. Porque se ele é considerado, por exemplo, um acidente de trabalho, depois ele pode gerar uma ação de indenização pelos danos morais, etc., tudo que ele tenha sofrido. Então, isso pode gerar para a empresa, além do auto de infração, um prejuízo financeiro decorrente de uma ação futura do trabalhador contra ela mesma. Exato, sem contar a questão da carga tributária, o aumento do FAP relacionado à questão dos afastamentos. Sem falar nisso. O que pode triplicar o custo mensal da empresa em relação à carga tributária. Então, o custo de INSS que a empresa tem com todos esses afastamentos, dependendo, claro, da RAT que ela tem, né, enfim, do cálculo que for feito, ele pode chegar até 6%, sendo que o normal seria 2%, digamos assim, o máximo. Então, é uma carga tributária alta que pode ser triplicada se a empresa não estiver resguardada. E aí eu vou te provocar. Nós estamos aí para o Supremo Tribunal Federal definir a questão da pejotização, né, da terceirização e etc. A tendência, a gente não pode garantir, porque os ministros podem ter outra opinião, podem decidir de maneira diferente, mas a tendência é de se permitir, de se admitir a terceirização, a pejotização.
Então, significa dizer que se isso acontecer, nós vamos ter um aumento considerável de trabalhadores trabalhando atrás de uma pessoa jurídica. E em relação a esses trabalhadores, vai se aplicar a NR1? Na verdade, sim, porque dentro da NR1, o que tem como referência? Que ela é aplicada aos trabalhadores CLT, mas também aos prestadores de serviço, se eles prestarem serviço presencial. Então, por exemplo, se essa pejotização ela contar com um trabalho presencial, ele tem que, inclusive, mesmo agora, ser considerado dentro do PGR. Então, lá no PGR, a empresa, né, vai ter todos os trabalhadores formais. Além disso, se ela tem algum prestador de serviço que vai uma vez por mês, que seja, ele também precisa estar ali, também precisa ter ações sobre ele. Aí o nexo causal vai ser mais difícil. Imagine que esse prestador de serviço, através da PJ, presta isso para 5 empresas. Será que o causador do afastamento dela foi essa empresa, foi aquela outra, ou foi o fato de ele ter se trabalhar para 5 empresas simultaneamente? Ou não foi nada disso, foi um problema no casamento. Ou foi um problema no casamento, problema pessoal. Veja como é difícil isso como desafiador. Na prática está muito bonito, está lá no papel. Mas não é assim que funciona na prática. Eu falo isso porque eu fui membro do Ministério Público 17 anos. Né? Nem sempre o que está lá escrito na norma, na prática, se consegue aplicar. Porque não é porque a norma é ruim, é porque são inúmeras as situações jurídicas, né, que dificultam. PJ, então, vai ser dificílimo. Um cara que é trabalhador só para aquela empresa em horário integral, está mais fácil. Ele está mais fácil não, porque pode ter situações externas que levaram a isso, e não o trabalho em si. Mas o cara PJ piorou, porque se ele presta só para aquela empresa, que vai poder acontecer, talvez, tudo bem, mas se ele presta isso para 4, 5 empresas, e aí? O que eu vejo nesse caso, que as empresas devem tomar bastante cuidado, é no próprio contrato de prestação de serviço, que muitas vezes nem é feito, mas que a empresa coloque cláusulas específicas também sobre a NR1 nesse contrato, que a responsabilidade é da empresa que está sendo contratada e que ela tenha essa gestão, porque aí, ainda que não tenha plena proteção, pelo menos a empresa está se resguardando e ela pode, de repente, entrar com direito de regresso, alguma coisa assim. Então... mas às vezes a empresa é unipessoal, é ele mesmo, né? Aí a empresa vai... Mas ainda assim, então, a empresa vai responsabilizar ele mesmo. Bom. É desafiador isso, entendeu? Não, é complicado. Na prática, a gente sabe que 90% vai ser assim. São situações aí que vão ser definidas nos próximos meses, né? E que a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer. Mas você, empresário, não tem o que fazer. Se você não se adequou à NR1, você já está atrasado. E veja, a simples ausência ou atualização do PGR já é tranquilo para você levar um baita auto de infração. E um baita auto de infração que não vai ter defesa. Porque se você não atualizou, como é que o advogado vai defender o quê? Não atualizei por isso, sim, mas não explica, mas não justifica. Não tem como defender. Isso, né? É outra questão que agora, na semana passada, eu tive uma reunião com um engenheiro de uma clínica, de um cliente nosso de consultoria, porque foi feita a atualização e não foi incluídos os riscos. E aí eu conversei com ele justamente sobre isso. E ele, não, mas é que eu sei que a empresa não vai cumprir, enfim, então por isso que eu não coloquei. Eu falei, mas isso não cabe a ti. Formal, exato. É problema seu, pô. Isso não cabe a ele, né? E aí, enfim, a gente conversou, agora nós, né, o nosso escritório vai fazer todo o levantamento para conferir a matriz de risco para fazer a atualização, porque ele não colocou nenhuma pergunta sobre risco psicossocial, nenhuma. Aí fica difícil, e atualizando, tipo, né, foi feito o pagamento para atualizar e não foi feito. Então, isso é outro ponto. O empresário ele precisa realmente ter alguém que olhe esse documento e analise. E não precisa, para isso, não precisa ter uma consultoria ali formal, mas ela precisa realmente ser analisada. Porque pode ser que ele tenha sido atualizado e que não cumpra ainda a legislação. Olha aí. Que bom, que papo ótimo. A gente podia ficar aqui a noite toda falando, mas a gente tem que encerrar. Thalita, para encerrar, quais são os seus... Sempre faço essa pergunta. Quais são os seus planos para o futuro? Então, eu acredito que cada vez mais é expandir o nosso escritório. A gente atua hoje já não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, inclusive tendo clientes aqui em São Paulo, como tu mesmo. Eu indico todos os clientes para ela. Ela já sabe, procura Thalita. E a nossa ideia é justamente essa, é poder auxiliar cada vez mais empresários, porque eu acredito que a minha missão realmente seja essa, evitar com que outras empresas venham a fechar, que tenham grandes problemas por falta de suporte. Então, a nossa ideia é cada vez mais trazer conhecimento para os empresários e fazer com que eles consigam se proteger
não da forma talvez mais complexa e com custo, mas realmente uma forma que ele consiga se proteger naquele momento. Então a nossa ideia é essa. Muito bem. Então tá aqui, eu conversei hoje com a doutora Thalita Lopes, que é extraordinária, gente boa demais, super competente. Ela e o marido dela têm um escritório fantástico, trabalhando com direitos autorais, marcas e patentes, NR1, ou seja, ela presta uma assessoria de verdade, altamente competente. Então fica aí a dica para você, e é a minha advogada, viu? E assim a gente termina, agradecer você, Thalita, pela sua presença. Eu termino mais um podcast do Renato Saraiva e em breve voltamos com mais uma edição. Muito obrigado, fiquem com Deus.